Roda aí. Bora lá, gurizada. Então, o que a gente vai ver hoje aí? A gente vai descobrir o que é um container, a gente vai falar sobre as imagens que fazem parte do container, a gente vai fazer um paralelo sobre os containers versus as VMs, vai falar a respeito do fim das VMs, vamos falar da ferramenta Docker, as definições e padrões dos containers, os orquestradores, na verdade, um pouco de Kubernetes, né? E o que vai acontecer depois, tá? Vamos lá, gurizada. Tá, o que é um container, tá? O container, ele é criado como um conjunto de tecnologias do kernel do Linux. Então ele está intimamente ligado a um Linux, digamos assim, tá? Mas ele não precisa rodar necessariamente em um Linux. Ele é um pacote de aplicação que funciona de uma forma isolada do sistema operacional, com todas as dependências que ele precisa para funcionar dentro dele mesmo, todas as libs, todas as dependências, bibliotecas, as aplicações, configurações e os binários, todas ali dentro daquele container, por isso o nome dele, porque ele é um pacote hermeticamente fechado, né? As aplicações que são containerizadas, elas funcionam sempre da mesma maneira, independente do ambiente. Então não tem aquela coisa de, mas no meu computador funciona, entendeu? Ele sempre vai funcionar, porque aquele container, indiferente de onde ele for transportado, indiferente para onde ele for, ele vai funcionar da mesma forma que ele funcionou, da mesma forma que tu produziu ele, ele vai funcionar em outros lugares, certo? Independente, por isso que está aqui, independente do ambiente. E cada container, ele acha que ele é único dentro daquele ambiente. E aí nós vamos entender um pouquinho melhor além o porquê que ele acha que ele é único. Aquele ambiente do container, eu posso ter N containers dentro de um Linux, digamos assim, que utilizam o kernel do Linux, mas cada um deles, ele é independente do outro e ele acha que ele é único naquele ecossistema, tá? E isso também nós vamos entender um pouquinho melhor. Os containers trabalham com as imagens, tá? As imagens, elas tornam as aplicações fáceis de transportar. Quando eu falo numa imagem, a gente pode fazer um paralelo como uma foto, porque uma foto ela é somente leitura, a gente só vai olhar para aquela foto, digamos assim. E a imagem que a gente vai gerar através dos containers também, ela é imutável. Depois a gente vai ver que ela tem uma writable layer sobre ela, que essa é a camada que a gente edita. Mas a imagem que a gente for trabalhar naquele momento, ela é completamente imutável, tá? Dentro dessa imagem que a gente vai trabalhar, está contida essa aplicação. Seja ela um banco de dados, seja ela, sei lá, um Nginx, seja ela o que for. O que for que a gente vai usar dessa imagem, tem tudo dentro dela. As dependências, as libs e os binários e etc. As imagens, elas são baseadas em outras imagens que são somente leitura, que nem eu falei até agora. E uma imagem que eu criei, ela pode ter sido criada em outra imagem anterior que sucedeu à minha. E assim por diante. Então, não necessariamente a minha imagem é a única. Ela pode ter sido uma sequência de N imagens que vieram anteriormente. Por exemplo, depois tem um exemplo melhor ali que eu vou explicar um pouquinho mais. Mas é basicamente isso. Eu posso criar imagens sobre imagens e todas elas serão somente leitura. Beleza? Aqui tem um exemplo que eu falei. Ó. A imagem do Apache, ó, ela é criada sobre a imagem do Debian. Então, a imagem original, digamos, é essa aqui. Quando eu for trabalhar com a imagem do Apache, eu vou trabalhar supostamente só com o Apache, mas ela já é feita a partir de uma camada anterior a ela. Entendeu? E essa é a writable layer, que é a partir daqui que nós vamos escrever a nossa imagem através de tudo que já veio anteriormente dela, certo? E ela em si, ela vai se tornar somente leitura depois, que nós também vamos entender um pouquinho melhor. E essa writable layer, essa última camada fina sobre tudo que a gente já fez, ela não persiste, porque as imagens são somente leitura. Aí, depois que a gente sobe um container, a gente pode fazer a persistência dos dados, não significa que tu vai perder aquilo,
Porém, se tu não fizer nada com aquele container, ele vai entrar, vai executar uma imagem e vai morrer. Ponto. Essa é a ideia do container. Ele vai subir, ele vai fazer o que ele tem que fazer e ele vai acabar. É basicamente essas 3 finalidades que ele tem. Como eu dizia, essa writable layer, depois a gente vai persistir ela, e aí ela vai virar a nossa imagem base, que por trás dela vai ter a imagem do Apache e a imagem do Debian, se eu fizer aqui em cima dela, certo? Até aí tudo certo? Até aí alguma dúvida mais relevante? Não? Bora. Alguém sabe o que é uma VM, uma Virtual Machine? Com acesso... Uma máquina virtual. Isso. Que tu roda essa máquina virtual sobre uma infraestrutura, certo? Sim. Só que todas as máquinas virtuais, elas precisam de um sistema operacional, certo? Sim. Essa é a grande diferença dela para um container, tá? Por exemplo, assim, a máquina virtual e um container, elas têm uma coisa semelhante, que é o host, né? Que ambas têm em comum. Elas precisam de um host para executar. Só que o container, ele roda já em cima desse host diretamente, que depois a gente vai ver que vai ter o Docker ali também, né? Só que não precisa necessariamente ser o Docker, mas a gente vai falar do Docker especificamente. Aqui, ó. A gente tem a nossa infra, certo? Como a base estrutural, que é um computador. Isso para ambas, né? Nas VMs tem a infra e nos containers tem a infra também. A gente tem o sistema operacional, que roda em cima dessa infra, em ambos também, só que aqui pode ser um hypervisor ou um sistema operacional, certo? Aqui a gente tem o sistema operacional base. Nas virtual machines, a gente já tem mais sistema operacional aqui, por aplicativo A, por aplicativo B e assim por diante. Só que cada uma delas tem o seu sistema operacional. Nos containers isso não funciona. Aqui esse container está intimamente ligado com esse sistema operacional. E quem gerencia essa coisa toda, quem gerencia toda essa estrutura é o Docker, nesse caso aqui que a gente vai falar. Mas não precisa ser o Docker. Então, como eu comentei antes, esse container, digamos assim, ele entende que ele é o único, se ele for o único. Ou não, ele entende que ele é o único, porque os processos dele, tudo que ele precisa está aqui dentro dele. E ele está intimamente ligado com esse sistema operacional através da runtime Docker. O B é a mesma coisa, o C, o D e quantos outros tiverem para frente, certo? E as VMs têm esse grande problema, que cada uma delas, elas precisam ter um sistema operacional, elas não têm ninguém para fazer esse meio de campo, né? Não existe isso aqui. Esse sistema operacional que está aqui, ele só vai gerenciar as máquinas virtuais que estão em cima. Não está ligado, esse sistema operacional não está ligado com esse sistema operacional aqui. E aqui sim. Por isso aqui a gente tem uma disponibilidade muito maior, a gente tem uma facilidade muito maior de trabalhar, e aí depois a gente vai ver o que cada uma leva vantagem, mas em geral o container ele é a melhor solução para aplicações novas, para micro aplicações e tudo mais. Eu tenho uma questão, mas eu acho que vou deixar para o fim, porque possivelmente no restante da aula ela já vai ser sanada pelo resto, tá? Não, mas fala. De repente pode ser que, já colaborando aqui, pode ser que seja bom. Porque, tipo assim, eu entendi o fato de, tipo, ele não precisar ter um sistema operacional rodando por trás que pode ter constante falhas, precisa de reinicialização frequente, etc. Isso. Justamente porque tem um meio de campo aí que já faz esse trabalho. Agora... Fala. Certo, tipo assim, eu vou pegar, por exemplo, o meu exemplo no local onde eu trabalho, tá ligado? A gente utiliza o vSphere, né? Isso, e, tipo, existem, deve ter, se não me engano, umas 13 ou 15 VMs, uma para cada sistema ou localização do local que eu utilizo. Isso. Todas a minha pergunta... Então, a minha pergunta é,
Tipo assim, existem várias pessoas que utilizam essas VMs para entrar em sistemas específicos. Que Porque eles são solução que o Windows, Docker né? teria para isso? O Windows ou Linux, eles utilizam, tipo, tem até máquina virtual que roda o Windows 7 lá dentro. Então, Aí que tá. Geralmente, quando tu trabalha com uma ferramenta Windows, é mais fácil utilizar a VM, tá? Mas, se o sistema rodar, se tu conseguir fazer uma aplicação que tu não precisa conectar remotamente por TS, tu conseguir fazer ela disponibilizada web, por exemplo, tu faria dela um container, o container então, roda, entendeu? é nesse ponto que é a minha questão. Tipo assim, aplicando para minha realidade, digamos. Aham, Eu possuo VMs, cada VM às vezes é para um sistema, para uma utilização específica de um sistema ou para utilização específica de alguma coisa, entendeu? aham. Em que momento que eu poderia fazer essa migração, digamos, de extinguir as VMs dos meus servidores e fazer com que tudo rodasse em Docker? Em que momento que, tipo assim, a pessoa que está utilizando hoje, que acessa via RDP Aham. uma VM, tipo, eu preciso acessar, tipo, tal sistema, acessa RDP, coloca o IP da VM, acessa a VM e usa o sistema. Qual que seria a versão, que árvore de procedimento que essa pessoa teria que fazer caso ela usasse um Docker? Então, tem muitos sistemas que tu poderia transformar ele em web, né? Para as pessoas não ter que ficar cada uma conectando via RDP, RDP entende? no servidor e tu precisar de uma call do Windows, tu precisar de uma série de coisas que tu precisaria no Windows, tu fazer isso numa aplicação web, né? Onde tu tem um banco de Seria, dados, tu tem um front e tu trabalha com isso aí, entendi. né? E Seria aí, como se fosse um sistema cloud, digamos. mais ou menos isso. E aí as aplicações Entendi. que já são nesse formato, que tem lá aplicações que já são nesse formato, né, no formato web, tu simplesmente containeriza a aplicação, tu tem as aplicações em cada, supondo, digamos assim, que cada sistema operacional daqui tu transformasse num container, um deles é banco de dados e os outros fazem acesso lá. E aí depois também a gente vai ver que o Kubernetes ele faz isso mais fácil, ele provisiona mais máquinas caso tá precisando, ele faz o load balancer. Então tu trabalharia cada aplicação como um container, né? Entendi. Tá. Mal conheço e já quero. É muito legal, é extraordinário. Tá. Uma outra pergunta, rapidinha. Eu obrigatoriamente teria que ter um servidor rodando Linux para rodar um Docker, é isso? Ah, preferencialmente. Entendi. Preferencialmente sim. Beleza. Mas aí, por exemplo, assim, eu fiz alguns testes ali no da Amazon, né? Aí eu usava aquele Linux da Amazon mesmo, sabe? Cara, Ok. é lindo, é incrível. O sistema roda aqui embaixo, tu instala o Docker aqui e vai containerizando cada aplicação, cada banco de dados, cada front, o que tu precisar, tu vai containerizando, né? Entendi. É espetacular. É isso aí? É isso aí. Tá. Boa. Com isso, é o fim das VMs, né? Porque a gente falou, a gente chegou a uma conclusão. A VM é um lixo, né? Não é bem assim, né? As VMs não podem ser extinguidas, os containers não vieram para acabar com as VMs, mas eles são uma forma de utilização muito melhor. Então muitas e muitas e muitas aplicações já saíram de VMs e viraram containers, né? Foram containerizadas, mas não necessariamente termina com as VMs. Por quê? Porque é aquele caso tu ter que acessar um sistema mais antigo por RDP que a gente estava falando ali, né? Tu ter que acessar um Windows para acessar alguma coisa de um sistema que tu já não tem mais licença ou que tu está usando somente leitura, né? Um read-only, por exemplo, uma aplicação que foi eu coloquei aqui, uma aplicação muito antiga, que ela vai ser mais complicada de tu containerizar. Então tu ainda precisa de uma VMware, de uma virtual machine ali rodando, né? Para usar aquela aplicação. Então daí tu vai manter uma VM. Mas nesse caso que a gente transformou uma aplicação em web com um banco de dados ali,
tu não precisa, tu containeriza e aí sim, aí tu termina com a VM. Ou então, quando a arquitetura da aplicação for diferente do host, né? A arquitetura do teu container precisa ser uma arquitetura mais antiga, que não vai ser compatível com o teu sistema operacional, também tu tem que manter uma VM. Por quê? Porque aqui nas VMs, indiferente de qual for o sistema operacional que está rodando embaixo, o que vai valer é esse sistema operacional aqui. Então eu consigo ter diferenças entre arquiteturas aqui. Aqui até dá também, mas é um pouco mais complexo. Então se prioriza as VMs. Então é outro benefício, digamos assim, das VMs. E as VMs, aquilo que eu comentei, quando é necessário um Windows, também geralmente eles preferenciam o uso das VMs, tá? Então, não é o fim das VMs, apesar de elas terem, a partir de 2013, que foi quando surgiu o Docker, as VMs perderam muito espaço por causa das facilidades que a gente falou anteriormente. Mas elas não são o fim, elas ainda são usadas, ainda são muito usadas. Eu, por exemplo, uso muito. E tu também, né? Vocês também aí, o Matheus comentou também, que usa bastante e não adianta. É muito usada também. E fechou. Falamos de VM, falamos dos containers, agora a gente vai falar da ferramenta. Por quê? Os containers, essa tecnologia do container, ela é bastante antiga, na verdade, né? Tu consegue utilizar ela sem necessariamente ter uma ferramenta como o Docker para rodar atrás dela. Tu conseguiria fazer tudo na mão, se fosse o caso. Só que é difícil, não era tão popular, e aí veio o Docker em 2013, né? Hoje até já tem um outro nome, se eu não me engano. Só que ela tem a funcionalidade similar a outras ferramentas que já tinha no mercado naquele ano. Só que o que ela veio? Ela veio com o diferencial que ela tem a facilidade de empacotar e compartilhar as aplicações em imagens pela web, através do hub.docker que a gente vai ver um pouquinho depois. Por causa disso, eles se tornaram, deu um boom a partir de 2013 e o Docker virou a grande ferramenta do mercado para containerização. E hoje ela é padrão de todo o uso que existe ali, apesar de não ser a única. E depois a gente vai entender também que dá para a gente migrar do Docker para outras e de outras para o Docker. Mas eu estou falando especificamente do Docker porque ele é o grande rei do mercado no momento. Tá? E é ele quem gerencia e cria todos os containers de uma forma muito mais fácil. Tá? O Docker em si utiliza as imagens, como a gente já comentou antes, tá? Eles são criados com base nas imagens somente leitura, que são formadas pelas camadas que a gente falou. E a primeira camada em cima vai ser sempre a Writable Layer, que é a que a gente vai trabalhar. As imagens utilizadas são imutáveis, como a gente viu antes aqui. Essa camada do Debian, ela é imutável. Quando foi criado o Apache sobre a imagem do Debian, ela se tornou uma imagem imutável. E se a gente criar alguma coisa aqui sobre, ela também vai se tornar imutável, até alguém pegar e criar alguma outra coisa a partir dela. A partir de uma única imagem, a gente pode criar quantos containers a gente desejar. Por quê? Porque como ela é somente leitura, eu não posso fazer besteira nenhuma aqui na camada do Debian. Então eu posso usar, 10 aplicações que usem essa mesma camada com o Debian. Porque indiferente do que eu fizer, eu nunca vou fazer besteira nessa camada aqui. E nem nessa daqui do Apache. Então, sempre a besteira que eu fizer vai estar nessa Writable Layer. Que a gente vai aprender, a gente vai ver depois, que ela é mutável, né? Que a gente pode alterar ela. E aí, se acontecer alguma besteira, se a gente fizer alguma cagada no nosso código, ela vai estar aqui. A cagada está aqui. Nunca embaixo. Por isso ela é somente leitura. Para dar essa segurança.
Porque imagina se a gente, por exemplo, fizesse 10 imagens que não são somente leitura, supondo que não fossem. Aonde eu fizer uma besteira na camada mais baixa, eu vou acabar com todas as outras aplicações que usam a mesma imagem. Ia dar um grande problema. Beleza até aí? Tem uma pergunta que pode ser burra. Mas assim, ó. Se tu eventualmente fizer uma cagada no primeiro layer, já não vai, por mais que ele seja só leitura, ele já não vai cagar com tudo? Não, ele vai dar problema só nessa tua aplicação, só naquele container. Nenhum outro container que tu criou com essas camadas aqui. Por exemplo, eu tenho 10 websites, por exemplo. Eu tenho uma página e aqui eu tenho um website. Todos eles usam, por algum motivo, todos eles usam o Apache e o Debian, certo? O que eu fizer nesse container aqui, se der problema nesse aqui, só vai dar problema nesse aqui. Os outros 9... Não, entendi. Mas tu disse que se der tipo, se tiver um pau na camada do Debian, já não vai se replicar para todos os outros? Nunca vai ter pau nessa aqui. Essa aqui é a imagem da comunidade, digamos assim. Ela já é uma imagem pronta. Ah, entendi. Tá, saquei. Já é verificada, entendeu? Isso, ela já é uma imagem verificada que ela tá funcional. Essa entendi. Imagem do Debian. Então, a do Apache também, no caso. Também. Entendi. Entendeu? Tá, e caso realmente venha a dar um problema, é fácil de tu desfazer esse problema ou tu vai ter que começar do zero, tipo alguma coisa assim? É que o container tem aquela função, né? Ele vai iniciar, fazer o que ele tem que fazer e morrer. Então tu tem que ver aonde está esse problema, se ele está morrendo antes do tempo, se ele está executando alguma coisa errada. Tu vai corrigir só aquele container, né? Tu derruba aquele container, retesta ele, sobe ele de novo e assim por diante, até tu encontrar uma versão final dele que não dê pau, né? Beleza. E por isso também, pegando esse gancho, por isso a gente consegue compartilhar as imagens pela web, porque se eu pegar uma imagem do Apache, ela vai estar sempre perfeita, né? Ela já é uma imagem verificada. Então, eu não vou ter problema. Eu posso subir quantas imagens do Apache eu precisar, quantos containers com Apache eu precisar, que depois também a gente vai entender como é que funciona essa leitura desses arquivos, mas as imagens para baixo vão estar sempre firmes. E é por isso que no momento que eu criei a minha imagem e ela funcionou no meu computador, aqui ela funcionou, indiferente de onde ela for rodar, no servidor que ela for rodar, ela vai rodar exatamente igual como ela rodou aqui no meu computador, por causa disso, porque ela virou uma imagem somente leitura. Ela já está pronta para ser executada. Entendeu? Ela já está pronta para rodar em qualquer outro lugar, porque ela funcionou naquele meu ambiente de teste, ela vai funcionar em qualquer outro lugar. Porque ali dentro daquele container tem aquela coisa que está intimamente ligada com o kernel do sistema operacional. Então todas as libs estão aqui dentro, tudo que eu preciso para executar está aqui dentro. Então se funcionou aqui, não importa de onde eu transportar esse cara aqui para outro lugar, ele vai funcionar exatamente do mesmo jeito que ele funcionou aqui. Beleza? Dentro, isso eu já falei, né? Mas dentro do container, né, tem um pequeno sistema operacional que compartilha o kernel com o host, que é isso aqui que a gente falou até agora. Esse cara aqui compartilha com o kernel desse cara aqui. Os processos dos containers ficam isolados dos outros containers, por isso ele entende que ele é único naquele ambiente. Mas, por exemplo, nesse ambiente aqui, a gente tem 5 containers. Só que cada processo dele, cada processo desse Linux aqui, desse ambiente, desse sistema operacional que tem aqui, ele acha que ele é único ali dentro. Só que ele não é isolado do host, ou seja, o host, que é esse cara aqui, enxerga o processo de cada um desses caras aqui. Mas o processo desses caras aqui não enxerga o processo dos outros containers. Ele é isolado. Esse cara só enxerga o processo dele, esse cara só enxerga o processo dele e assim por diante. Eu vou dar um outro exemplo depois que acho que vai melhorar um pouquinho esse entendimento.
Ou seja, o processo do host não pode ser visto dos containers e o processo do container pode ser visto pelo host, que é isso que eu comentei agora. E esse é um exemplo que o pessoal lá deu, eu roubei o exemplo. No container, a placa de rede do container, ela acha que ela é única aqui, ó. É como se esse sistema operacional fosse o único que estivesse rodando na máquina. Mas lá na máquina hospedeira não, ó. Ela tem as outras interfaces de rede, incluso a do container, ó. Ele está aqui. Nesse ambiente aqui, que eu tenho 5, teriam 5 desse cara aqui, um para cada container. A máquina hospedeira enxerga todo mundo e cada container só enxerga ele mesmo. Entendido? Perfeitamente. Perfeitamente. Alguma dúvida? No one. Eu Fale. nunca vi esse Tudo negócio. certo. Então, assim, ó, a minha dúvida é, eu tô tentando entender ainda direito, mas o Docker meio que ele roda vários servidores juntos, digamos assim, digamos que ele é um servidor que separa em partezinhas Isso. e vai rodando o processo e, tipo, ele não vê os outros processos. Então, Esse cara Como? sim, esse cara enxerga todo mundo. sim, o que vai rodar tudo. Digamos Isso. que o navegador enxerga tudo. Já a função, ela não vai enxergar as outras funções. É meio que um escopo. É essa pegada. Esse cara aqui tem acesso a todo mundo, mas cada um deles só nasceu para fazer o que ele precisa fazer. Então ele só enxerga a si mesmo. E aí depois, claro, por exemplo, assim, se essa aplicação E ela for um banco de dados, por exemplo, e aqui eu tiver alguém que vai precisar usar esse banco de dados, eu vou conectar esse cara nesse aqui, certo? Através através da aplicação em si. Mas dentro do container, ele é único. Esse cara é único e esse cara é único, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho das call, né? Que é a leitura. Enquanto ele escreve, ele vai ler. Deixa eu tentar fazer entender. Por exemplo, a gente falou até agora que é tudo feito em camadas, né? Essa write table layer desse cara aqui é essa write table layer desses caras aqui. Aqui são dois caras, são dois containers que usam a mesma imagem do Debian, que ela é somente leitura, que ela está aqui embaixo, no mesmo exemplo que está dado aqui, exceto com... Aqui tem o do Apache também, mas nesse caso aqui só tem a write table e o Debian. Se eu precisar usar alguma coisa que está nesta camada, na minha write table layer, eu já vou ler direto nela. Mas eu precisei fazer uma alteração de um arquivo do Debian. Aí eu vou fazer um copy on write. Ele vai copiar enquanto escreve. Supondo, lá no meu Debian eu preciso alterar um arquivo. Por algum motivo eu preciso alterar um arquivo desse Debian. O que vai acontecer? Ele vai buscar o arquivo que está lá na imagem original, que é somente leitura. Ele vai trazer esse arquivo para a minha write table layer e ele vai ser alterado somente na minha write table layer. Então, todas as vezes que essa aplicação aqui precisar daquele arquivo, ela não vai pegar o arquivo original, porque ele já está alterado. Ela vai pegar só esse arquivo aqui. Por isso que se der pau aqui, só vai dar pau nessa aplicação aqui. Essa aplicação que usa o mesmo Debian, continua com o arquivo do Debian original. Entendeu? Quando tu builda uma imagem no Docker e tu usa uma imagem como base, basicamente tu faz um override da tua imagem. É um override, na verdade. Então, a imagem que tu tinha antes, tu sobrescreveu ela, entendeu? Basicamente isso. Entendi. Por exemplo, nesse Debian aqui, ele tem um arquivo de inicialização que tem a letra X nele, supondo, tá? Vamos tentar facilitar um exemplo. Ele tem um arquivo sei lá, um arquivo de texto com um X.
tentar facilitar. Aqui ele tem um X, eu tenho um X nesse Debian aqui, tá? Na minha writable layer, eu quero usar esse arquivo X. Só que ele não vai ser mais só X, ele vai ser X e Y. Supondo que esse aqui não existe. O arquivo do sistema operacional lá é esse X aqui. Só que esse cara aqui precisa desse arquivo, só que eu preciso editar ele. Eu preciso que ele seja XY. Quando ele fizer o copy on write, ele vai copiar esse arquivo para cá, ele vai ser só X. Quando ele chegar aqui em cima, ele vem como X. Quando ele chegar aqui, eu editei ele. Ele virou XY. Mas ele virou XY só na minha writable layer, só nessa camada aqui. Nessa camada de baixo ele continua como X. Então, se essa aplicação aqui precisar desse mesmo arquivo, lá embaixo ele é X. Ele é só XY aqui, certo? Quando a gente está falando de Docker, não importa se tu tem um sistema operacional ou dois sistemas operacionais. Dois computadores. Sempre um container sempre vai trabalhar com uma imagem só. Não tem como tu ter um container e ter 500 imagens dentro do container. Entendeu? Tipo assim, o que eu tô falando para vocês na real é na hora de buildar. Por exemplo, eu quero subir um container, deu na telha aqui que eu quero subir um container que eu tenha uma dependência de uma imagem do Java, por exemplo, do JDK, e um MongoDB da vida, certo? A hora que eu fizer o build, ou seja, eu tenho a minha imagem, eu tenho o meu Dockerfile escrito, mas na hora que eu tenho uma imagem compilada, buildada, eu vou ter uma imagem só. Eu vou mesclar a imagem do Java e a imagem do Mongo, eu vou juntar todas elas vão ser orquestradas dentro de um container com uma imagem só. Elas vão virar uma imagem só e depois, né, quando eu rodar elas, vai ser um container só. Eu acho que isso aí depois Óbvio na que prática, cada né, na aplicação... prática fica mais Isso. claro. Cada aplicação, ela vai ter uma maneira de funcionar distinta. Então, por exemplo, se eu subir uma aplicação, vamos supor, eu fiz uma aplicação, igual eu citei para vocês, eu tenho uma aplicação em Java e eu preciso de um banco, certo? Na hora que eu for buildar a minha imagem, eu vou dizer para o Docker, ó, tu vai catar o Java, na hora de rodar o Tomcat, que é o servidor HTTP do Java, tu vai expor essa porta e na hora de subir o Mongo, tu vai expor a outra porta, uma outra porta distinta. Então, tentem não misturar as coisas. Isso. Existe uma grande diferença entre imagem e a orquestração, né? A montagem, né? A prototipação da imagem que tu tá fazendo. São duas coisas diferentes. A imagem já é compilada. O conteúdo da tua imagem é outra coisa, não tem nada a ver, entendeu? Definição dos padrões, né? Quando veio o Docker ali que desestruturou o mercado de containers, foi criada uma organização chamada Open Container Initiative, que essa organização ela define os padrões de como é que o container é feito, de como as APIs e as imagens devem ser geradas e utilizadas, tá? Por quê? Porque eu posso estar fazendo esse Podman é outra forma é uma outra ferramenta, assim como o Docker, para gerenciamento dos containers. Então, se eu quiser migrar de Docker para Podman, eu consigo, e se eu quiser fazer o inverso, eu também consigo. Por quê? Porque essa padronização que eles fizeram propicia isso. É eles que definem os métodos que a gente precisa utilizar, e então o formato de uso é muito semelhante, tá? E isso facilita essa troca entre as ferramentas porque elas utilizam esses mesmos padrões de uso, tá? E aqui está o logo dela, inclusive.
E isso não ocorre com as VMs, né? Porque cada uma trabalha de uma forma. Se eu usar um vSphere, se eu usar um Zen Server, se eu usar cada um deles, cada um tem o seu padrão. Para mim, movimentar as VMs é um sacrifício. Tem que pagar licença, tem que fazer uma série de coisas, e às vezes depois de fazer uma série de coisas ainda dá errado. Então esse é outro grande benefício que os containers apresentam sobre as VMs. Outra grande força, é outro grande motivo pelo qual levou muita gente a containerizar tudo, né? Então por causa dessa organização que padronizou, e ela é gerenciada por grandes empresas do mercado, né? Tá? Agora eu vou falar rapidinho sobre os orquestradores, que depois que tu cria e gerencia através do Docker, né, que a gente está falando, os containers, se tu precisar reprovisionar e monitorar essa tua estrutura que tu criou, tu vai utilizar um orquestrador. Nesse caso, a gente vai falar do Kubernetes, que é uma ferramenta padrão também do mercado. Assim como o Docker como ferramenta de uso dos containers é a padrão, digamos assim, o Kubernetes é o orquestrador padrão mais utilizado no mercado. Através do Kubernetes a gente consegue monitorar e reprovisionar as estruturas. Caso uma apresentar problema, ela sobe um ambiente, ela consegue subir, se tu fizer da forma certa, ela pode subir um ambiente igual que não apresente problema de execução que algum anterior tenha apresentado, certo? E também ela consegue se auto-escalar. Por exemplo, assim, caso a gente precise mais réplicas da mesma aplicação, por exemplo, assim, eu tenho um container lá que está sobrecarregado, tem muita gente utilizando ele está sobrecarregado, ela vai lá, ela faz um auto-scaling, que ela vai criar outro container para gerenciar esses acessos. Então, ele vai autobalancear vai fazer o balanceamento de cargas entre cada aplicação e botar um pouco de usuário em cada um deles para não crashar tudo lá e dar um grande problema, tá? Mas o Kubernetes é além, né? Ele é um pouco mais avançado, mas é para ter um conceito do que ele faz. E aí agora a gente passa para a parte de mão na massa, né? Daí eu peguei o Play with Docker só para a gente fazer um teste ali bem rapidinho. Tipo assim, o que roda numa VM, rodar num Docker. Existe alguma forma de tu fazer essa migração desse sistema, desses dados, dessas coisas que rodam na VM para um Docker? Não, Ou tu tem que começar a programação de um Docker do zero? O entendimento é diferente, cara. Tu tem que, pensar que a máquina virtual, tu tem um sistema operacional rodando todos os serviços do sistema operacional. Coletando DNS, coletando IP, fazendo Telemetria. tráfego, login, tudo aquelas coisas que tu vai lá, tu usa mais o Windows aí, tu vai lá no service lá, tem uma lista enorme de serviços que tá rodando ali. Inclusive telemetria que come, né, recurso do computador, né? Tudo isso é dependência do sistema operacional para ele funcionar. O Docker em si está compartilhando o kernel do host e a única função dele é pegar o código que tu tem ali e executar. É só isso. Então, tu empacota o código, bota ali, ele vai rodar o código para ti. Tu não tem a gestão do sistema operacional. Eu vou controlar esses diretórios, eu vou fazer essa telemetria aqui, eu vou fazer controle de login. Não, ele vai rodar a aplicação que tu montou e ponto. Não, assim, não. Isso eu saquei. Tipo assim, eu tô tentando ver num cenário meu, tá ligado? Na verdade, quando eu fiz essa pergunta, eu já fazia grande parte da ideia da resposta. Porque, tipo assim, no meu cenário hoje, eu tenho 13 VMs, eu quero mudar todas elas para Docker. Eu tenho que começar do zero, certo? Não existe nada que eu possa fazer. Tipo, a ideia era, tipo assim, saber se não existe nada que eu possa fazer para aproveitar um pouco disso que eu já possuo, para me poupar um pouco do trabalho dessa migração, entendeu? Se tu tiver lá no teu sistema rodando um pacote, um jar fechado lá, uma aplicação em Java empacotado, tu vai pegar aquela aplicação, em vez de rodar lá no www root do Java, tu
tu vai rodar dentro do container. São coisas pequenas assim, mas tu tem, por exemplo, sei lá, um sistema de RP, um negócio grande que tem banco, tudo junto, tu não vai conseguir. E o Docker também não é storage, né? Tu não salva coisas dentro dele. Simplesmente é um gatilho, ele executa coisas para ti. É isso que eu ia falar, isso que eu ia falar também. É porque é o seguinte, Matheus, até dá para fins de testes de desenvolvimento, usar o teu container para gerar uma imagem de um banco, alguma coisa do tipo. Só que a gente entra naquele ponto que o Casemiro até falou no início. O container por si só, e isso não está atrelado ao Docker em específico, que o Docker ele é só uma engine, é só uma ferramenta. O container ele tem um que a gente chama de life cycle, né? Então ele tem uma data para ser criada, para ser utilizado e para morrer. Que quando ele vai morrer? Quando você tiver uma versão nova. Então, a partir do momento que você meio que assume o risco de estar colocando um banco num Docker para fins de produção, o que tudo indica é que foi um mau planejamento da outra parte. O Docker, ele realmente é só mesmo para aplicação. São para fundamentos, né? São para coisas, serviços que não têm um estado, não tem necessidade de manter um estado, entendeu? Então só quero mostrar aqui que aqui já tem, aqui é esse Play with Docker já tem dentro do nosso exemplo aqui, digamos assim, ele já tem a infraestrutura, ele já tem o sistema operacional, ele já tem o runtime rodando. Nós estamos a partir daqui, digamos assim, né, nesse Play with Docker, né? Aí aqui a gente pode fazer um Docker container, vou colocar um run e vamos dar um hello world, né? Opa. Ó, ele vai baixar a imagem, que é aquilo que a gente falou. Ele antes de qualquer coisa, ele vai ver se eu tenho essa imagem já aqui, né? Ele vai testar se eu já tenho essa imagem aqui. Aí ele disse aqui, ó, que eu não tenho essa imagem aqui, localmente. Aí ele vai buscar ela. Ele vai buscar ela lá do hub Docker. Ele vai buscar cadê? Aqui. O repositório. Ele vai buscar deste repositório aqui, certo? Ele disse que ele não achou localmente, então ele foi lá buscar ela, beleza? Aí ele fez o Hello World. Ele fez o que ela precisava fazer. Ele iniciou ela, ele rodou ela e ele morreu. Quer ver? A gente vai ver aqui. Ele vai dar um Docker container ls, não tem nada rodando. Porque ela já fez o que ela tinha que fazer. O que ela tinha que fazer era printar isso aqui na tela e sumir. Se a gente vem aqui no ls-la, ela está aqui, ó. Aqui está o ID dela, o nome da imagem, o comando que ela executa, que no caso é esse cara aqui. Ela foi criada há mais ou menos um minuto atrás. Ela terminou também, ela já fez o que ela tinha que fazer e terminou. Nesse caso ela não usa porta nenhuma. E aqui o nome dela. É isso que é o container. Ele inicia, executa, e se não tiver mais nada para fazer, ele termina, ele sai, ele exita. É isso aí. Daí, por exemplo, né, usando esse... Se, por exemplo, assim, eu vou nas imagens que eu tenho a do Hello World aqui. Se, por exemplo, eu precisasse de alguma outra aplicação que fosse usar essa imagem, ele não iria baixar ela de novo. Por quê? Porque eu já tenho ela local. Então eu não baixaria a imagem. Por quê? Porque ela é somente leitura, ela já está aqui. Ela já está baixada aqui. Então tudo que eu precisar dessa imagem aqui, todo mundo que for usar, vai usar dessa imagem aqui. Certo? E aí... por exemplo, sei lá, vou dar só mais um exemplo aqui, porque aqui ele veio com um nome aleatório. Eu posso ir colocando parâmetros, né, no Docker, né? Posso fazer um Docker container run e eu posso nomear ele. Eu dou um name oi, por exemplo, e eu executo o hello world.
E aí ele já não vai mais... Aqui ele deu, ó. Cadê? Aqui ele não encontrou ela localmente, por isso ele baixou. Aqui ele já não deu mais esse erro, ó. Por quê? Porque ela já tá aqui, né? Cadê? Aqui, ela já tá aqui? Não. Onde é que eu coloquei a minha imagem? Ah, tá aqui, ela tá aqui. Ela tá aqui. Então ele não deu erro que ela não existe, ela não precisou ser baixada de novo. Que ela já tá no meu repositório local. Então daí ela iniciou, ela fez exatamente o que ela tinha que fazer e ela morreu também. E aí se eu for ver aqui, ela não tá em execução, mas ela existiu, né? Ela tá aqui. Só que daí com o nome que eu defini ela, a gente pode passar parâmetros, né? Aqui eu defini só o parâmetro de nome, mas a gente pode passar porta, se ela for usar uma porta específica para executar uma aplicação web. Ela pode permanecer funcionando caso eu precise, ela pode persistir arquivos caso eu precise. E é isso aí.